Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez, um vídeo, trazendo uma dica muito importante, especialmente nesse tempo, de pandemia pela Covid-19. O que eu quero trazer para você nesse vídeo? Uma decisão do STF que suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927. Nós já trouxemos aqui no canal um vídeo explicativo sobre a MP 927, que tem como finalidade manter o emprego e a renda dos empregados, tá certo? Embora ainda haja crise em faturamento de muitas empresas, o governo tratou de editar essa medida para preservar o emprego e a renda, sem prejuízo de aplicação de outras medidas também favoráveis ao empregado e também outras medidas favoráveis exclusivamente aos empregadores, tá? Então, vamos ver o que o artigo 29 fala, Na verdade, ainda fala, e você vai entender por quê. O artigo 29 diz que a contaminação pelo Covid-19, dos empregados, serão consideradas como não ocupacional. Então, o que isso quer dizer? Que toda a contaminação sofrida pelo empregado, não será considerada ocupacional, ou seja, seria considerada uma doença comum, tá certo? Uma doença comum. Dia 29 de abril, o STF tratou de julgar uma ação, uma medida liminar, que realmente atacava esse artigo 29, o texto do artigo 29. E foi o que aconteceu. O STF julgou a suspensão da eficácia desse artigo. Ou seja, se você consultar a medida provisória 927 no site do Planalto, você vai encontrar o artigo 29 assim, do jeito que está. Porém, ele está com a sua eficácia suspensa, ou seja, ele está lá, não foi retirado da lei, porque não foi revogado, mas sim foi decretada a suspensão da eficácia. A eficácia são os efeitos que aquela norma, aquele dispositivo produz. Então, o artigo existe, o texto existe, só que ele não pode produzir efeitos nas relações jurídicas. Então, entre o empregado e o empregador, acontecendo aquilo que está previsto, na norma, na lei, na medida provisória, deveria acontecer. Só que nesse caso, não vai acontecer porque o STF decidiu pela suspensão de sua eficácia, E para quê? Para cumprir a finalidade. Qual é a finalidade da MP? É manter o emprego e a renda. Seria muito prejudicial ao empregado, se todas as contaminações pelo Covid-19 forem tratadas ou fossem tratadas como doença não ocupacional, Eu vou explicar aqui mais para frente a consequência prática disso e você vai entender o quanto de prejuízo que o empregado sofreria, se não fosse o STF decidir pela suspensão da eficácia desse artigo, tá bom? Então nós vamos explicar aqui. Eu já tratei de escrever aqui nesse quadro para que fique mais fácil a nossa conversa. Tá ok? Se você ainda, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Curte esse vídeo, ative o sininho para que você receba sempre os nossos vídeos aí que são de interesse público, Dicas de direito, dicas jurídicas que irá te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Por que então, a diferença prática? Vamos entender agora. O artigo 29, do jeito que está, antes da interferência do STF, antes do STF suspender a sua eficácia, como seria tratado, os empregados que fossem contaminados pela Covid-19? Bom, seria assim, ele receberia, a partir do 15º dia, 16º dia, ele receberia o auxílio doença pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, como uma doença comum. Ou seja, doença comum são aquelas doenças que não têm relação direta ou vínculo com a atividade laboral daquele empregado. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer aí uma separação. Então auxílio-doença seria o nome do benefício por uma doença adquirida, considerada comum. E quais são os requisitos para a obtenção desse benefício? Seria o quê? A carência de 12 meses, ou seja, o segurado precisaria estar pelo menos 12 meses nessa qualidade de segurado, uma contribuição mínima de 12 meses para que o INSS lhe fornecesse esse benefício, outro requisito, outra consequência muito grave, sem estabilidade. Então o empregado que ele é acometido por uma doença comum fica afastado o tempo que for necessário. Quando ele retorna ao trabalho, tem alta,
ele volta sem estabilidade alguma. Pode ser despedido, né, sem justa causa, sem problema algum a qualquer tempo pelo empregador. Uma outra consequência também muito prejudicial ao empregado é o FGTS, que não é depositado, tá? A empresa não tem obrigação alguma de depositar o FGTS do empregado durante o período de afastamento, tá? Então ele passará o período que for necessário afastado, porém não receberá o FGTS. A outra questão aqui importante é o valor que ele receberia de benefício. O valor do benefício do auxílio-doença é 91% do salário de benefício, tá bom? O empregado não recebe 100%, tá, do seu salário de benefício nessa modalidade do auxílio-doença. Perfeito? E qual a orientação aqui que eu aproveitei para colocar aqui? A orientação que nós podemos dar às empresas, né? O que a empresa pode fazer para evitar esse tipo de situação que fique prejudicial, né, para o bolso da empresa? Muitos entendem assim. Então vamos lá. As empresas devem tomar cuidado com os EPIs. Então tem que redobrar os cuidados, tem que entregar EPI para todo mundo, tem que fazer uma lista, não é? Tem que conferir, tem que realmente investir nessa parte dos cuidados, para que se evite uma contaminação pelo empregado. Agora, segundo ponto, orientar, fiscalizar e punir. Então, deve ter uma orientação, ensinar os empregados como usar o EPIs, por que não é, usar o EPIs, fiscalizar se aqueles empregados realmente estão usando os EPIs da forma como foi orientado, não é? Se estão usando todos os EPIs fornecidos, e punir. A empresa pode punir o empregado por não usar o EPI adequadamente? Pode. Pode-se aplicar medidas disciplinares, como, por exemplo, advertências ou até mesmo suspensão, em alguns casos. Tá? E se ocorrer a contaminação, nós orientamos que as empresas emitam o CAT. O que é o CAT? É a comunicação de acidente de trabalho. Tá? Deve-se abrir ou comunicar o CAT, como alguns chamam, tá? Porque realmente com essa suspensão da eficácia do artigo 29, em regra, até que se prove o contrário, a contaminação pelo Covid-19 é considerada um acidente de trabalho ou equiparado a ele, tá certo? Uma doença ocupacional. Então vamos agora entender o auxílio-doença acidentário. Então é esse que vai acontecer, tá? Quando ocorrer a contaminação pelo coronavírus. Então, esse auxílio-doença acidentário, ele é fornecido quando? Quando existe um acidente de trabalho, né? Ou um acidente equiparado ao acidente de trabalho. Então o empregado ele tem direito a esse benefício por conta de algum desses dois eventos. E a contaminação pelo coronavírus se enquadra aqui nesse caso. Tá ok? Então vamos lá. Requisitos, que é importante. Sem carência. Então não existe carência para a concessão do tipo de benefício. O empregado, com qualquer tempo de contribuição, ele poderá fazer jus ao benefício do auxílio-doença acidentário, tá ok? Outro requisito importante, 12 meses de estabilidade. Então o empregado, quando retornar ao seu trabalho, teve alta, ficou bem, voltou a trabalhar. A partir daquele momento, ele possui 12 meses de estabilidade. Não pode ser demitido sem justa causa. Estabilidade deve ser, sim, respeitada pelo empregador, tá ok? Então vamos lá. O FGTS, aqui é o contrário, né? No auxílio-doença comum, o empregado não recebe o FGTS na sua conta. Aqui, recebe sim o FGTS durante todo o período de afastamento. Não importa quanto tempo, tá? O período que ele ficar afastado, ele terá ali, todos os meses, o depósito do FGTS na sua conta. Então vamos lá. Agora, salário de benefício, 100%. Tá bom? Então ele vai receber, durante o período de afastamento, 100% do seu salário de benefício. Tá ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso, tá? Um resumo muito sucinto que eu fiz a respeito dessa decisão do STF, e as consequências práticas disso, tá ok? Espero que isso te ajude, você que é empregado e também você que é empregador, né, para saber como lidar com essa situação a partir do dia 29 de abril, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, você pode compartilhar com seus amigos,
com seus colegas de trabalho, com aqueles que você acha que precisam saber dessas informações. Tá ok? Se você quiser, deixa aqui nos comentários as suas manifestações, aquilo que você tem a dizer, perguntas, de repente, suas dúvidas. Nós aqui tentamos, de certa forma, responder a todos. Não sei se nós conseguimos realmente fazer isso, mas tentamos responder todos os comentários. Nós também recebemos muitas perguntas e dúvidas, fizemos atendimentos a dezenas de pessoas pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail também, tá ok? Então, faça contato com a gente caso seja do seu interesse, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.